O início da missão de Jesus Cristo, ali pré-anunciado por João Batista, que era o primo de Jesus, que pregava, né, que o reino de Deus estava próximo, pregava a conversão, inclusive realizava o batismo de conversão, o batismo nas águas, né, algo, os judeus já tinham esse rito também de purificação, e João fazia como esse batismo nas águas, e depois a partir de Jesus o batismo no Espírito Santo, como também a Bíblia narra para nós, que não é mais o mesmo batismo de João Batista, mas sim o batismo cristão. Portanto, depois desse fato da adolescência de Jesus, o que a Bíblia narra para nós é o batismo. Então, o batismo de Jesus, a Bíblia vai nos dizer que foi a partir ali dos 30 anos que Jesus iniciou a missão, quando tinha 30 anos de idade, né? E nesse contexto, o início da missão de Jesus está basicamente ligado ao batismo. Então, o batismo significou para Jesus, ele marcou o início da missão, já Jesus por volta dos 30 anos de idade. Então, ele começou, digamos, poderia se dizer que foi até tarde, né? Porque ele poderia ter começado a missão dele de pregar, de caminhar, poderia ter começado ainda ali talvez pelos 20 anos, 18 anos, mas por uma predestinação, né, pelo tempo certo de Deus, Jesus começou já por volta dos 30 anos. E outro fator interessante é que a missão de Jesus ela não durou muito tempo. Nós conhecemos muitos detalhes, como os evangelhos narram, mas durou somente ali cerca de 3 anos o tempo de missão de Jesus na terra. Não mais do que 3 anos foi o tempo em que Jesus ficou em missão, como nós vamos detalhar um pouquinho mais para frente, né? Bem, depois do batismo, que se deu não na Galileia, se deu no Rio Jordão, já ali próximo, né, a Betânia, próximo, que inclusive era um dos lugares por onde eles desciam, né, a questão ali de Jerusalém, retornando para a Galileia. Então, a partir do batismo, marca o início da missão de Jesus, e também um outro fator que marca é a preparação. E a preparação para a missão se dá quando Jesus fica no deserto durante 40 dias e 40 noites, como a Bíblia também nos conta. É outro fator interessante que diz aí o início da missão de Jesus. Depois do deserto, quando Jesus fica os 40 dias no deserto, o que acontece a seguir é a escolha dos seguidores, aqueles dos apóstolos, que era o grupo mais próximo de Jesus. Então também devo detalhar sobre isso, inclusive para quem Jesus pregava, quando nós lemos a Bíblia, para quem Jesus estava falando. Então, depois que Jesus concluiu a sua preparação no deserto, Jesus, voltando para a Galileia, começou a ter ali os seus seguidores, né? Os primeiros deles, aqueles que seguiam João Batista, que viram assim a glorificação de Jesus no batismo, né? Quando houve uma manifestação divina após o batismo de Jesus, né? Como a Bíblia também nos narra, né? Aquela voz que diz que Jesus é o Filho amado, aquela manifestação ali dos céus, né? Então, de certa forma, manifestação, um sinal público. E o que acontece nisso é que depois dos 40 dias de Jesus sozinho no deserto, ele ao retornar, ele vai começar a sua missão na Galileia. Então, nesse caminho, ele começa a, digamos, colher alguns seguidores. O primeiro deles, aqueles que eram discípulos de João Batista, né? A exemplo de André, né? André e João. André, que é irmão de Pedro, né? E João é irmão de Tiago. Então, esses dois, eles deixaram de seguir João Batista, até porque João Batista mesmo também era muito claro em dizer que ele só estava anunciando a vinda de Jesus. Então, a missão de João Batista também, quando Jesus começa a dele, a missão de João Batista logo também é encerrada, também pela perseguição, pelo martírio, mas já era também uma predestinação de ele não, digamos, chamar atenção na sua missão junto com Jesus. Então, quando Jesus começou a missão dele, ali por volta dos 30 anos, João concluiu a dele, que era de profeta, né, o último aí dos grandes profetas. Então, nesse contexto, já antes
mesmo do martírio de João, temos os dois primeiros seguidores, né, de Jesus, que é André e João. A Bíblia também nos detalha muito bem isso, logo no início dos evangelhos. É interessante que a gente busque sempre estar lendo para buscar compreender mais. E o que vai acontecendo depois disso é que esses dois que começaram a seguir Jesus, eles também começam a chamar outros, né? Inclusive é André que direciona para onde vai Jesus, podemos entender desse jeito. Porque Jesus não voltou a morar, digamos assim, em Nazaré, que era a terra dele, onde ele nasceu, onde ele viveu, onde ele viveu após voltar da perseguição, após voltar, digamos, do exílio que viveu no Egito. Então ele voltou para Nazaré, a terra onde ele foi concebido, né, gerado ali por obra do Espírito Santo. E voltou para Cafarnaum. Então a missão de Jesus na Galileia se dá muito em Cafarnaum, ali próximo ao mar da Galileia, né, ao lago Tiberíades. Então é interessante a gente compreender isso, porque que Jesus não ficou vivendo na sua comunidade. Inclusive em um momento ele vai dizer que o profeta só não é bem recebido na sua própria pátria, né, se referindo à sua cidade. Então ele, quando foi visitar a sua cidade depois, ele não foi bem recebido e foi expulso da sua cidade. Então há um ditado muito bem sobre isso, que santo de casa não faz milagre, muito baseado nesse contexto aí, quando Jesus foi expulso da sua própria terra. Os primeiros apóstolos, né, que Jesus depois iria assim constituir um grupo mais específico, foram duas duplas de irmãos, né? Simão e André. Simão, que é Pedro, né? Depois Jesus o denominou assim, mas Simão é apresentado a Jesus pelo próprio irmão André, que já havia seguido Jesus inicialmente, e Tiago e João também eram dois irmãos, viviam ali da pesca, né? E esses outros eram, na verdade, também seguidores de João Batista. E a Bíblia vai nos dizer que após ali João cumprir a sua missão de batizar, João Batista cumprir a missão de batizar Jesus, a Bíblia em pouco tempo vai dizer que João foi preso. E quando João é preso, diz que Jesus volta a Galileia, e aí já começa a ter os dois seguidores que eram discípulos de João, passam a seguir Jesus, e esses dois começam a apresentar outros dois também, né? No caso, começa a ter ali Pedro, né, que é o Simão, passa também a seguir Jesus, então compondo ali os quatro primeiros seguidores de Jesus, né? Simão e André, Tiago e João. Então esses aí eram Tiago e João irmãos, Simão e André irmãos. E depois começa outros, né, eles caminhando, percorrendo ali a região, voltando para a Galileia. A Bíblia vai nos contar que ele, voltando ali a Cafarnaum, onde tem aquele episódio, né, da cura da sogra de Pedro, e ali começa a ter outros seguidores, a exemplo do próprio Natanael, que também passa a seguir Jesus, e depois é escolhido como um dos apóstolos, né? E mais a missão de Jesus à frente, ele vai escolhendo outros. Então o início da missão de Jesus, a Bíblia narra ali pela região de Cafarnaum, inclusive também Caná, na Galileia, né, onde Jesus foi. Aí depois desse retorno dele, depois de batizado, ele foi a uma festa de casamento, né, e onde acontece o que a Bíblia narra ali como o primeiro sinal, o primeiro milagre, quando Jesus transforma a água em vinho. Então esses sinais, a cura da sogra de Pedro, tudo isso vai começando a repercutir na região, e mais pessoas passaram a seguir Jesus. Então cada um às vezes tinha interesses diferentes, né, também a Bíblia vai nos mostrar isso, até a exemplo do próprio Judas, que não esperava o Messias, mas sim um rei que fosse se impor ali para libertar os israelitas, né? Então a missão de Jesus se dá muito ali na região da Galileia. Em dados momentos ele sobe, porque na verdade é a região montanhosa, ele sobe para Jerusalém, que está ao sul. E também lá acontecem muitos embates, sobretudo com os mestres da lei. Então a Bíblia, nos evangelhos, nós vamos ter em diversos momentos, não há uma organização, digamos assim, muito criteriosa sobre a sequência cronológica, não há essa ordenação, né, até devido aí
a forma como a Bíblia, como os evangelhos foram organizados, mas vai nos mostrar que em dados momentos o que nós estamos lendo eram fatos que estavam acontecendo na Galileia, e em dados momentos eram fatos que estavam acontecendo quando Jesus estava em Jerusalém, na Judéia. E também a Bíblia, ela vai nos mostrar falas diferentes para quem Jesus falava. Por exemplo, outra coisa que está aí no início da missão de Jesus, o sermão de Jesus na montanha. Esse sermão, Jesus falava ali das bem-aventuranças, então era Jesus falando para a multidão, para o povo. Vamos ter em outros momentos Jesus falando para os mestres da lei, para os escribas, para os chefes religiosos naquela época, né? Então é bem interessante a gente compreender essa parte bíblica e entender o que é que nós estamos lendo nos evangelhos, para quem Jesus falava. Então, em dados momentos, ele falava para os seus apóstolos. Temos ensinamentos em que Jesus falava somente para os próprios apóstolos, para aquele grupo mais restrito, não que apenas os 12, mas também havia as mulheres que andavam com ele, né? E também ouviam essas pregações em dados momentos em que até os apóstolos começavam também a questionar por que Jesus não fazia logo ali aquela manifestação, o rompimento talvez ali da situação em que eles queriam que Jesus fosse mesmo um rei político, né? Muitos começavam a seguir Jesus esperando que ele se manifestasse dessa forma, como o libertador de Israel. Jesus veio libertar, mas não foi libertar daquela opressão política em que os israelitas viviam subjugados a Roma, mas sim a libertação dos pecados. Então é esse o contexto de Jesus, e muitos não compreenderam, deixavam de seguir Jesus também por isso, porque acabavam se incomodando, porque Jesus acabou tendo uma grande popularidade e muitos diziam esse é o momento, e ele não anunciava nenhum rompimento ali com a questão política, né? Então Jesus não, apesar de que ele não se envolveu diretamente nesse contexto de tentar libertar Israel de Roma. Então a missão de Jesus ela foi muito religiosa, mas de grande contribuição social por todo o ensinamento também que ele deixou para aquele povo que o escutava, né? Então muitos exemplos bons ele deixou, e sempre também deixando a transparecer também o que iria acontecer mais à frente, né? Então Jesus sabia o que iria acontecer, mas nem mesmo os apóstolos tinham conhecimento e imaginavam que Jesus fosse ser crucificado. Então nós vamos abreviando aqui, é muito bom falar de Jesus. Vamos seguindo aqui os pontos. Então a missão de Jesus ela se deu muito dentro da Galileia, que é como se fosse um estado do que é Israel hoje, ao norte, e também ali na divisa com a Síria, né? Jesus, talvez só em dados momentos em que ele atravessou ali o lago Tiberíades, em que ele entrou em terras pagãs, mas por muito pouco, digamos assim, instantes, talvez até saindo mais do contexto ali da multidão que apertava Jesus na Galileia. Portanto, a grande fama de Jesus mesmo foi ali na Galileia, quando ele se tornou muito conhecido pelos milagres, né, que fazia, a multiplicação dos pães, tudo isso aconteceu ali na Galileia. E ele passou só em terras pagãs e não era a missão. Por quê? Qual é o contexto? Seria muito bom um vídeo só com isso, inclusive buscando mais informações. Mas, primeiro, em um momento Jesus vai dizer que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. E em outro momento vai dizer ali sobre a questão, inclusive é narrado, né, sobre um fato em que Jesus fala ali que estando à mesa, né, eu não lembro aqui agora exatamente, mas que o pão não era ali, não seria dado aos cachorrinhos. Parece uma crítica, né, mas tem um significado, né? E a mulher vai dizer, não, mas os cachorrinhos também comem, né, as migalhas que caem da mesa. E aí Jesus gostou dessa resposta dela, né? O que é que quer dizer isso? Quando Jesus faz essa analogia, Jesus vai dizer que ele veio para Israel,
ele veio para a sua missão ser realizada em Israel. Portanto, ele não ia buscar ali o convencimento, buscar, digamos, a conversão dos povos pagãos. Então não era essa a missão de Jesus. Tanto que ele não fez as viagens como Paulo fez, diversas viagens, né? Inclusive de ter ido a Roma. Jesus não foi, que Roma era o centro do mundo, o lugar mais cultural, mais poderoso, o centro político do mundo era Roma, onde hoje é a Itália. Mas Jesus fez a sua missão ali para os judeus. Então isso é uma informação muito boa. Então a missão de Jesus não era crescer muito a sua missão em outros países. Até poderia, porque ele teve contatos com os gregos, né, que sempre estavam ali naquela região também, em Jerusalém. Mas não era a finalidade de Jesus se dirigir a eles. Teve esse encontro dessa mulher pagã, provavelmente ali no norte da Galileia, e Jesus teve esse contato com ela, primeiramente já dizendo que não era a intenção de Jesus se dirigir a eles, os pagãos, mas sim se apresentar para os israelitas, porque inclusive cumpria assim a profecia, né? Que a profecia dizia muito sobre isso, né? Aí já muito antes do próprio Jesus nascer, sobre esse contexto da vinda do filho de Davi, né? Da vinda do Salvador. E nesse contexto que Jesus faz essa missão. E aí vamos entender por que surgiu a Igreja Católica depois, o cristianismo, por que é a Igreja primitiva, né? A Igreja Católica. Muito nesse entendimento, porque os judeus eles não acataram a mensagem de Jesus, justamente por Jesus ser pobre, por Jesus ser ali da Galileia, né? Porque ficou morando na Galileia, então eles achavam que da Galileia não viria coisa que preste. E os judeus aguardavam o Messias, porque isso é uma profecia de Isaías, aguardavam o Messias como se fosse nascido ali na Judéia, que eram povos, digamos, menos misturados, que eram povos ali herdeiros, né, direto de Abraão. Já quem era da Galileia havia preconceito, eram tratados com preconceito, e ainda mais quem era da Samaria. Portanto, isso também, por Jesus viver na Galileia, acabou sendo muito predominante e influenciou muito para que Jesus não fosse aceito pelos doutores da lei, por aqueles que conheciam inclusive as Escrituras, né? Mas pelo fato de ele morar na Galileia, logo ali já trataram com descrédito que não poderia ser esse Messias que estava prometido nas Escrituras, não poderia ser da Galileia, teria que ser da Judéia. Mas a genealogia vai mostrar que Jesus é sim descendente também, ali como dos judeus da Judéia mesmo, né? Da tribo de Judá. É interessante essa história referente a Jesus. Então eu já citei para quem Jesus falava, como na Bíblia nós vamos ver, em dados momentos Jesus falava para o povo, como temos o sermão, para dado momento falava para os mestres da lei, né? Sobretudo quando ele ia para Jerusalém, e ele deve ter ido aí pelo menos, com certeza, o mínimo de 3 vezes. Enquanto ele iniciou a sua missão, ele subiu até Jerusalém, isso pela festa da ocasião, né, da Páscoa que se celebrava. Jesus descia, inclusive um momento ele disse que não iria, mas ele foi depois, e justamente já nesse contexto de perseguição, porque ele sabia que enfrentaria perseguição na Judéia, né? E aí em muitos momentos temos as narrações de Jesus falando para os mestres da lei, para o povo, em outras para os apóstolos. Há exemplo na leitura muito boa para a Quinta-feira Santa, né, que antecede a prisão de Jesus, quando naquele dia, ele fala muito, orienta muito os seus apóstolos. Praticamente grandes conselhos que ele deu só para aquele contexto de quem era os seus seguidores mais próximos, como eram os apóstolos. Então ele falou muito, e os apóstolos não compreenderam ainda, demorou a compreender, e aí nós vamos entender por quê. Por que Jesus teve que, depois de ressuscitar, ainda ficou 40 dias na terra? Então vai dizer muito isso, porque os apóstolos, além do tempo que conviveu com Jesus, não compreenderam ainda que Jesus não veio para libertar da perseguição política que Israel vivia, dominado por Roma, mas sim da salvação da alma. Então demoraram para compreender muito isso. Judas ficou muito impaciente com isso, tanto que o entregou, até esperando que Jesus, algumas pessoas que dizem isso,
Judas fez aquilo esperando até que Jesus mesmo fosse naquele momento ali fazer o anúncio que Judas tanto aguardava, que era essa questão de se tornar o rei político de Israel, mas não era a mínima intenção de Jesus. Então, Jesus acabou se entregando, né, de uma forma que surpreendeu, né,